Na aula 2, nós vamos ver como modelar os degraus da nossa escada. Importante saber que nós podemos ter dois tipos de degrau: o degrau com grade de piso ou o degrau com chapa xadrez. É importante a gente ver qual é a diferença de altura que nós temos na nossa escada para poder fazer a divisão dos degraus. A divisão deve ser feita em partes iguais, considerando o topo do nosso piso, isto é, o topo da grade de piso ou da chapa xadrez, dependendo do projeto básico, né? Até o piso acabado. Né? Então, aqui nós vamos medir, nós temos desde o piso acabado até o topo da grade 3.340 milímetros. Então, esse 3.340 é que nós vamos dividir em partes iguais para distribuir igualmente os nossos degraus. Eu vou trazer uma imagem do degrau feito em grade de piso para vocês conhecerem. Então, aqui é a grade de piso, né, vazada. E na lateral nós temos uma chapinha furada, né? Aqui onde vão os parafusos, que é onde é feita a conexão do degrau com a nossa estrutura. E para modelar a chapinha, nós vamos usar informações de catálogo de fornecedores de grade de piso. Nos catálogos nós podemos encontrar essas dimensões. Essa aqui é a dimensão da chapa. Aqui nós temos as dimensões do degrau em si. No nosso caso, o nosso degrau, a largura dele tem 1.000 milímetros e a profundidade dele nós vamos fazer com 250 milímetros. Então, para 250 milímetros, a distância entre os parafusos vai ser de 110. No caso, esse F aqui vai ser 110. As outras medidas nós vamos usar conforme o catálogo vem nos trazer. Muito bem, então nós vamos criar agora uma vista plana na perna da escada, né? Vamos criar um plano onde nós precisamos lançar o nosso degrau, onde nós vamos lançar a chapinha e o degrau em si, né? Para isso nós precisamos ver em que plano a nossa escada está. Então a gente olha ela de lado aqui, né? Porque nós gostaríamos de ter uma vista nesse sentido, olhando a escada de lado. Então nós vemos aqui que a nossa escada, olhando por aqui, ela está no plano XZ. Então se ela está no plano XZ, nós vamos usar essa ferramenta aqui, que é a criação de uma vista a partir de uma peça que está no XZ. Então, eu venho aqui e clico na nossa escada e ele vai criar uma vista no plano da perna da escada. Uma atenção especial nesse caso é a seguinte: estas ferramentas, elas vão criar uma vista plana usando como referência o ponto inicial e final da viga, né? Então, vocês podem reparar aqui nesse caso que o nosso ponto ele está por dentro, né, na face interna da escada. Então, esse pontinho branco, esse pontinho vermelho, né, o pontinho branco e o pontinho vermelho. Então, no momento que nós usamos essa ferramenta, ele vai criar a nossa vista fazendo um plano exatamente nesses pontos. Se caso a nossa peça estivesse em uma outra configuração aqui, por exemplo, dessa forma aqui, com o ponto na outra extremidade, na hora que for criado a vista plana, ela vai pegar este plano externo, né? Então esse é só um cuidado para ser tomado na hora de criar a vista plana, para que ela saia, né, exatamente na posição que nós precisamos. Então, tendo a vista plana criada, aqui nós já temos a marcação dos degraus, a primeira divisão aqui dos degraus.
o que resta ainda é nós fazermos a marcação do tamanho da chapa para que nós possamos modelar a chapa. Então, a nossa chapinha ela tem 65 milímetros de altura. Então, nós vamos copiar a linha 65 milímetros. Vamos fazer uma linha usando o L como atalho, né? Criamos uma linha na extremidade aqui da perna da escada. O nosso degrau tem 250 milímetros de profundidade, então nós vamos marcar 250 para cá. E vamos marcar então a posição dos parafusos. Então, copiamos essa linha 20 milímetros para cima. E 20 milímetros para a lateral. Mais os 110, que é a distância entre os dois. E para lançar a chapa, a gente vem aqui em PL, que é onde insere uma nova chapa de contorno. Com o botão direito abrimos a janela para arrumar todas as propriedades. No caso, nós vamos usar uma chapa de 4,75, conforme o catálogo, com material A36, e a classe fica a sua escolha, que é a cor da chapa. Aplicamos essas propriedades, damos OK e vamos aplicar a chapa em cima dos pontos que nós determinamos previamente com as linhas. Aqui está a nossa chapa. Para colocar os parafusos, então, nós vamos vir aqui em BT, onde insere o grupo de parafusos. Vamos arrumar aqui as propriedades. Então, conforme nós temos lá no catálogo, diâmetro de meia polegada, o tipo do material, a folga para que o furo fique com 14 milímetros. E depois que nós lançarmos o parafuso, nós vamos colocar o furo alongado aqui, que é pedido também no catálogo. Então, para fazer o lançamento do parafuso, nós selecionamos as peças que ele vai parafusar, no caso a chapa mais a perna da escada, e eu aplico o ponto, e ele diz aqui, ó, defina o eixo do grupo de parafusos. Então, eu lancei o primeiro parafuso e vou lançar o segundo. Por que eu não estou lançando dessa forma, já com os dois parafusos juntos? Se eu colocasse aqui uma distância de 110 em X, eu já teria os dois parafusos aqui. Porém, este parafuso aqui, ele tem um furo alongado. Então, eu preciso fazer eles separados para que um seja com furo alongado e o outro não seja. Nós podemos pegar esse parafuso, copiar 110 milímetros para cá. E agora vamos configurar esse aqui com 11 milímetros de furo alongado. Então, você pode ver que o furo ficou alongado no sentido horizontal. Eu preciso ainda chanfrar a nossa chapa aqui no cantinho para que essa ponta não fique saindo para fora da estrutura da escada. O catálogo traz esse chanfro. Ele é um chanfro a 45 graus, então eu meço aqui qual é a distância, né? 20 milímetros, então vamos marcar aqui 20 milímetros na horizontal também, para eu poder tirar fora esse pedacinho. Então, para tirar fora, a gente vem aqui na ferramenta de corte, né? Corte de vigas e chapas. Vamos marcar a nossa chapa e a flecha sempre apontando para o lado da peça que deve ser mantida.
nossa chapa ficou chanfrada. E vindo aqui para o 3D, a gente consegue ver a chapa então lançada na posição correta, com o chanfro, com os parafusos. Para colocar a chapa do outro lado, nós vamos usar o mesmo procedimento que foi usado para copiar a perna da escada, que é a cópia com espelhamento, que nós já vimos anteriormente. Então, assim, tendo lançado as duas chapas, uma em cada perna da escada, agora, para finalizar o degrau, nós precisamos lançar a grade de piso que compõe. E nós vamos fazer isso usando a ferramenta de APL, que insere uma nova chapa, né, por determinados pontos. Vamos com o botão direito abrir aqui a caixa de configurações. Então vamos configurar aqui o nome como degrau, a espessura 30 mm, que é uma espessura que já vem determinada no projeto básico, nós aqui vamos estar usando essa. E o material, eu chamo uma atenção especial para o material, porque a grade de piso, tanto no degrau quanto no piso das estruturas, ela é uma estrutura vazada. Então, é muito importante que a densidade do material esteja correta para que o programa calcule o peso do degrau e o peso dos pisos de forma correta. Então, nós podemos ver aqui que para o aço, né, nós temos aqui a densidade de 7.850, né? Quando nós pegamos aqui um material que é de piso, nós vamos ter uma densidade bem menor, que é para simular justamente a peça vazada. Tá? Então, para o nosso degrau, que é um DS30/5, nós vamos verificar, né, que a densidade esteja de acordo com o peso por metro quadrado que vem no catálogo. Tá? Então, aplicamos a propriedade. Como nós já temos os pontos de lançamento, que são os pontos da própria chapa, então nós vamos vir aqui e vamos aplicar a nossa chapa nos pontos. Os 4 pontos, botão direito, e o nosso degrau está lançado. Ainda falta nós adicionarmos as duas chapas ao conjunto para que ele fique um conjunto único. Então eu seleciono as chapas, botão direito, incluir no Assembly. Dessa forma, quando eu dou um Alt, você pode ver que ele já ficou todo soldado, ficou como um único conjunto. Muito bem, tendo então modelado o nosso primeiro degrau, o próximo passo é copiar esse degrau escada acima. Então, nós vamos vir aqui na vista plana, com uma profundidade suficiente que a gente saiba que vai pegar o degrau inteiro. Então, nós vamos vir aqui, vamos ver. Fazemos a seleção das chapas, vamos ver aqui que está selecionando 2 chapas, então quer dizer que ele está pegando essa mais a do outro lado, né? Então eu dou um Alt aqui, seleciono o degrau e vou selecionar também os parafusos, os 4 parafusos, tá? A gente já deixa marcado aqui qual que é o ponto do próximo degrau, né? Quando faz a conta da divisão em partes iguais, então no nosso caso aqui eu já deixei marcado. Então, vamos copiar aqui de um ponto até o outro 15 degraus. E a estrutura da nossa escada, então, fica pronta dessa forma. Mas se o nosso degrau não for parafusado e for com chapa xadrez dobrada, o procedimento para fazer a modelagem é diferente e nós vamos ver aqui como fazer nesse caso. Tá? Nós vamos pegar uma vista lateral da nossa escada e vamos lançar aqui, para ter uma precisão na hora de lançar uma poliviga, nós vamos primeiro lançar uma viga auxiliar.
Vamos configurar aqui uma viguinha de 60 milímetros de altura. Por que 60 milímetros? Essas linhas aqui, elas estão marcando 30, 30 e 30. O degrau, ele vem com uma aba, um encosto para o pé na parte posterior e aqui uma parte dobrada também para não ficar um canto vivo na hora da pessoa subir a escada, né? Então, o nosso degrau ele tem essa configuração, ele vem por aqui e por aqui, uma dobrinha na frente, uma dobrinha atrás, tá? Então, nós vamos fazer primeiro uma pequena estrutura auxiliar para nos ajudar, pode ser uma chapa de 60 por 60 mesmo. Auxiliar, eu aplico essa propriedade, lanço aqui. Então, essa aqui é uma estrutura auxiliar para o lançamento do nosso degrau em poliviga. E agora nós vamos usar essa ferramenta de inserir uma poliviga. A poliviga, a diferença entre a viga e a poliviga é que a poliviga ela vai ter mais de um ponto de lançamento. Quando eu lancei essa peça aqui, nós tivemos o ponto inicial e o ponto final. A poliviga nós vamos ter um ponto inicial, um ponto intermediário, mais um ponto intermediário aqui e o ponto final aqui embaixo. Então, nós vamos configurar então o nosso degrau com uma chapa xadrez de 6,3 milímetros, com a largura de 1018, que é a largura do nosso degrau. Vamos colocar aqui outra cor para ficar mais fácil de enxergar e vou aplicar essa propriedade e vamos lançar então a poliviga pelos pontos que nós pré-determinamos aqui, botão direito e o degrau fica lançado. Nós já podemos apagar essa peça que foi lançada só de forma auxiliar. Vejam que é só a gente colocar ele na posição agora. Movemos ele para a posição e nós temos o degrau dobrado em chapa xadrez. Daí, no caso, para fazer a cópia, nós fazemos o mesmo procedimento que nós fizemos no degrau parafusado.